Agora estamos ao vivo! Show! Venham, venham! Boa, Leandro! Já tá aí? Olha, já vou te chamar então, hein? Cadê você aqui? Deixa eu ver. Peraí. Aqui, Leandro. Oi, Amanda. Oi, Ângela. E aí, Oi, Mari? Leandro. Tudo Tu- bem? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Tudo. Já entrou aqui pontualmente, já te chamei logo, sem Ah, muitas delongas. não, é um prazer, bacana. Eu acho que o Nossa, papo hoje pode ser bom e pode durar bastante tempo, né? vai render, vai render. Vi a Amanda Eloy aí, que bacana. Temos um amigo em Vi. comum, é? Pois é, eu soube. A gente já teve a oportunidade de conversar e ai, ela mandando coraçãozinho. É, E é, e aí a gente já conversou, ela tinha comentado que conhecia você também. que Mas muito bacana. legal. Muito legal. Outro dia eu participei da sua live, né? Na verdade, não foi bem live. Foi uma reunião aí com os seus alunos, né, de oratória. Pô, achei bem bacana. É porque nesse tempo de pandemia, tá todo mundo muito recluso em casa. Então a gente teve a ideia de fazer um clube de oratória com os ex-alunos e os alunos inscritos para eles treinarem virtualmente. Até porque tem muitos que estão fazendo live agora, tá aproveitando essa enxurrada de live. Aí todo mundo, eu quero fazer live também, eu quero gravar vídeo. Então vamos embora treinar isso aí. Olha, eu vou te falar, tá todo mundo assim, acho que doido para voltar. Mas quem consegue, né, trabalhar de casa, vou te falar, vai ser difícil de voltar, viu? Olha, meus amigos têm dito o seguinte, eu tenho trabalhado mais em casa do que na empresa. Eu não vejo a hora de voltar. Eu vou te falar, eu nunca imaginei que eu fosse me habituar a trabalhar em casa, porque eu sempre gostei muito de sair, né, para ver gente e tal, para circular as ideias, enfim. Mas eu consegui me adaptar assim muito fácil. Eu acho que na verdade a gente se adapta, né? É, a A gente gente tudo assim vai se adaptando. vai se adaptando aos poucos, a gente precisa também, né? Porque Sim. imagina, se você não tem aí um autocontrole, né, de imaginar assim, cara, não tem outra saída, tem que ser isso aqui agora, né? E aceitar fica difícil realmente, né? De suportar aí a pressão desse isolamento. Sim, isso tem sido um incentivo muito grande para eu empreender digitalmente. Já era uma coisa que eu ia levando em paralelo, e agora, mais do que nunca, a Ó, o saída para Fábio. muitos. Olha o Fábio Kerk aí, ó, que desenvolve marca pessoal. Olha aí, ó, tá de olho na gente, vai participar da Bacana, live, nem acredito. que bacana, bacana. Deixa eu assinar aqui para ele. Bom, pessoal, então deixa eu apresentar logo o Leandro. Vamos, olha só o currículo dele. Leandro é engenheiro. Olha que engraçado, né? Um engenheiro. Já parei na primeira aqui. Engenheiro que foi para a área da comunicação. Mas vamos ver como é que se desenrolou. Engenheiro e pós-graduado em gestão de projetos. Leandro iniciou seus estudos em oratória em 2013 e complementou a sua formação na área de psicodrama socioeducacional. Cara, que maneiro. E livre socioeducacional e livre, estudos em retórica, comunicação e mindfulness. Isso eu acho muito maneiro também. Em suas aulas, estimula os seus alunos a alcançarem uma fala autêntica, espontânea e criativa. É tudo que a gente quer. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto. Sim. Qual ponto aí que você acha bom a gente começar abordando? Na verdade, tem uma área aqui que me chamou a atenção, que foi do psicodrama. Como é que é isso? Como é que isso Ah, funciona? porque você veja, olha só, eu com a minha formação toda de exatas, porque eu fiz técnico em metalurgia, Gente, olha mas é o só, oposto. aparentemente, mas assim,
Eu fiz técnico em metalurgia pela escola da CSN em Volta Redonda, depois fui fazer a UF Engenharia de Produção, depois a FGV Gerenciamento de Projetos, mas sempre gostei muito de pessoas. E o que que aconteceu? Eu, no Rio, tive a oportunidade aqui no Rio de fazer cursos na área de comunicação e oratória, já falava, mas queria desenvolver isso, porque isso me dava muita projeção profissional como engenheiro, e aqui já vai uma dica também para o seu público, que são os cientistas, a galera universitária, que às vezes a gente fica dentro de um nicho e a gente olha, a gente se nivela pelo nicho, para as pessoas que estão ali, e a gente para. E eu percebi que dentro da engenharia, o engenheiro que tem a parte técnica, mas que consegue apresentar, tem jogo de cintura, conversar com as pessoas com vários níveis hierárquicos, tem um destaque muito grande. E isso me deu um destaque na carreira. E aí eu comecei a fazer cursos na área para me capacitar tal. E os amigos sabiam o que eu estava fazendo e falavam assim, cara, você está fazendo curso de comunicação, de oratória tal, eu vou ter um processo seletivo, eu tenho uma entrevista, eu tenho um congresso, me ajuda aqui. Ah, tá bom. E engenheiro tem muito essa coisa de processo, né? Tem que ter início, meio e fim. Vamos embora. E resultado. Tem um negócio bem analítico, né? O resultado. Eu brinco com os meus colegas psicólogos, que eles são muito bons nessa parte mais profunda, mas às vezes aprofunda muito e não era daquele momento. Gente, tem que ter foco, tem que ter foco. E o processo, né? É verdade. E aí eu peguei, fui, os amigos foram gostando tal, e foram falando, pô, você tinha que trabalhar com isso, você tinha que... Isso é outra coisa que é bacana comentar. Não se fechar na nossa carreira, no nosso diploma. Eu lembro que a minha terapeuta na época falava assim, cara, você não é um diploma. E às vezes a gente tem muitas competências, tem muitas habilidades e a gente fica com medo de ir testando as coisas e criando. Porque para inovar é o quê? Você vai juntar o seu conhecimento com o conhecimento de outros e ali você cria uma coisa com base naquilo. Mas não vem do nada. Leandro, eu vou pegar essa tua fala, na verdade, você até, me desculpa te interromper, mas é para te complementar. Você falou uma frase muito interessante, tipo, você não é o seu diploma. Mas não é isso que é ensinado pra gente. As pessoas ensinam justamente o contrário. Elas perguntam assim, tá, você é Leandro, você é Mariana, mas o que você é? Você é médica, você é advogado, você é engenheiro? Parece que assim, eu tenho que ser alguma carreira, eu tenho que ser algum diploma para eu ganhar algum destaque na sociedade, tipo, para eu ganhar um respeito. Pô, o cara é engenheiro, olha aí, eu já respeito. Né? Então, parece que a impressão que eu tenho é essa, que é ensinado pra gente é isso. Então, quando as pessoas se apresentam, elas sempre falam, eu tenho diploma de engenheiro, eu sou mestre e não sei o que, eu sou bióloga, sou mestre não sei o que, eu sou doutora e não sei o que lá. Tá, mas, cara, antes desse seu título, vem alguma coisa antes aí que é você, né? Então, quem é você? Eu acho que é isso. E isso está caindo por terra mais do que nunca, porque se a gente é ensinado na universidade, quando a gente antes de fazer o vestibular, a gente pensa o quê? Depois que eu passar, eu serei feliz. Depois que eu passar, vai resolver tudo. Tudo, assim, depois que eu passar, é só seguir o fluxo. Só que hoje a gente termina a graduação e a gente descobre que não basta ter um diploma. Vem a questão do ser, da minha bagagem, da capacidade de inovar, de criar novas coisas, de fazer novas. Então, aí, prova é que a quantidade que a gente tem de cientistas, de pesquisadores que têm diploma de pesquisa disso, pesquisa daquilo, tem um monte de coisas e estão desempregados. Porque falta, eu aprendi com alguém, né, o tal do buraco negro aí, não é isso? Não, Vale da Morte. Vale da Morte. Mas funciona, porque é um gap gigantesco, sim. Gostei. Aliás, eu vou propor essa mudança, vou falar que a gente não é mais Vale da Morte, não. Buraco negro, que é pior que o Vale da Morte, porque o Vale, você ainda consegue atravessar. Você tá no você desce e atravessa, né, e vai, mas o buraco negro não. E o que acontece? Você fica na... Olha só que interessante, aí você vai, e quando você vai para o mercado, você vê que precisa mais. E aí entra a importância de uma boa comunicação, de você saber se expressar, e eu falo que é a arte do improviso, que eu falo muito com os alunos, gente, não é mentir, mas é a arte de você olhar para o que você tem e saber atender aquela demanda do momento. Porque muitos profissionais, às vezes, acontece assim, Mari, não sei se você deve ter contato com isso. Chega alguém da sua equipe e fala assim, você fala para alguém da sua equipe, olha, o diretor vem aqui, tem uma apresentação para fazer, você que vai apresentar. Aí a pessoa já gela, né? Aí já gelou. Assim, já gelou. Quando vai ser? Pensando que é daqui a 2 semanas. Aí você vira e fala, não, é daqui a meia hora, o diretor já está chegando, você fez o projeto,
Aí aí a pessoa fica assim, poxa, mas eu não vou ter tempo de montar o PowerPoint, eu não vou ter tempo de fazer isso, e às vezes não faz. Mas a arte que a gente está procurando desenvolver, passar para vocês aqui hoje por meio de várias dicas é como é que eu olho para o que eu tenho e consigo atender dado o que eu tenho de tempo. Se eu tenho meia hora, talvez eu vou falar, talvez eu vou rabiscar, vou desenhar, não importa. Mas eu não posso deixar a oportunidade passar. E eu vejo muitos pesquisadores, eu falo do pessoal da engenharia às vezes, que vai apresentar o TCC, a pessoa apresenta lá de qualquer jeito, e sim, são apresentações muito ruins, de um modo geral. Ai, Porque a pessoa, porque a pessoa já está tensa, a pessoa está nervosa, você não tem ideia da quantidade de pessoas que chegam para fazer o meu curso de oratória e que estão com medo do TCC. O TCC é um grande terror. Só que dentro da universidade, lembra que eu te falei que a gente se fecha no nosso círculo? sim. O que está na banca, muitas vezes, várias vezes acontece, é um cara que está só dentro da universidade, ele não saiu para o mercado. Então, ele um dia foi aquele universitário que também se tremeu todo para poder apresentar. Então, para ele, aquele padrão dele, aquele jeito dele é o padrão. Então, o que eu vejo quando eu olho o universitário apresentando, eu fico, cara, se fosse uma reunião dele de estágio, de trainee, de apresentação, ele ia rodar. E o professor vai lá, e o professor dá 10, 10, 10, porque o professor fica assim, eu também apresentei assim quando era. Então, é uma atmosfera que só existe naquele mundo. Só existe Leandro, naquele mundo. interessante isso que você está falando. O pessoal que está assistindo aqui a gente, vocês podem fazer pergunta à vontade aqui para a gente e para o Leandro, tá bom? Que a gente vai responder aqui sempre na medida do possível. Leandro, você está me falando isso e é engraçado. É, parece que cara, é verdade, porque eu estou fazendo uma retrospectiva quando você falou que na hora do TCC, na hora de apresentar, nem todo mundo gosta de se expor, né? Então, isso daí é um fato. Mas para a carreira científica, para quem quer cientista, isso não pode existir. Esse medo de se apresentar não pode existir, porque é de lei. Quando você se determina a ser cientista, você sabe que você vai ter que fazer apresentações para um público. Não tem jeito, não tem escapatória. Então, se não gosta de se apresentar, ou você se desenvolve, ou então não seja cientista. Tem que ser de uma outra carreira que não tem que fazer apresentação. Mas é verdade, quem está na banca, provavelmente, pelo menos antigamente, né? Eu acho que hoje em dia a gente está formando, as pessoas estão mais diferentes, sabe? Elas circulam mais fora, talvez, da academia, eu não sei. Mas eu me lembro até de pesquisadores falando isso na minha época do mestrado, da iniciação científica, enfim, de professor falando que não gostou da apresentação de algum aluno porque esse aluno não apresentou do jeito que ele faz. Cara, tu reproduziu aqui, Leandro, recuperou aqui uma situação que é verdade, isso deve ser muito comum. Só que isso é péssimo, porque o aluno, no caso, vamos falar assim, 2 cientistas, tá? Ele toma aquele professor e aquele pesquisador como alguém de referência para ele. Então, se o pesquisador derruba o aluno falando assim, eu não gostei da sua apresentação porque não é assim que eu gosto, cara, você pode, sei lá, até causar aí alguma preocupação na cabeça do cara, o cara nunca mais se apresenta. Mas você está percebendo? Tá, perdão, pode falar. Não, só para finalizar, eu me lembro exatamente de uma situação dessas que eu fiquei horrorizada, porque aquilo dali, eu quando era mais nova, eu falei, gente, mas eu tenho meu modo de apresentar, mas caraca, ferrou. Se eu não apresentar igual a ele, eu nunca vou ser boa. Olha só o que fica registrado, muitas vezes na nossa cabeça, por um feedback, assim, simplesmente porque o cara só vivenciou aquilo, mas você não tem que considerar aquilo. Olha situações graves nisso aí. Se ele fica preocupado com o padrão do professor, ele está dentro do gerenciamento de projetos. Quem nos acompanha aqui que fez gerenciamento de projetos, dentro do gerenciamento de projetos a gente tem um termo muito bacana chamado stakeholders, que são aquelas pessoas que influenciadores do processo decisório. Você está lendo as perguntas, depois você fala aí, dentro do processo decisório. E o que acontece? Quando você se compara só com o professor, você fica assim, tem que apresentar como ele. Mas o professor, muitas vezes, ele vive
só dentro do habitat universitário. E quando ele fica É no uma padrão zona do de professor, conforto. e quando ele sai do ambiente universitário, esse jovem cientista ou universitário em si sai e vai para o mercado, ele vai achando que é o máximo, porque infelizmente dentro da universidade, às vezes colocam na cabeça da gente que o que importa é conteúdo. O que importa é você ter conteúdo. Veja, não estou dizendo que o conteúdo não é importante, mas a forma, eu vou fazer um exercício aqui para vocês perceberem isso, a forma conta muito. Então você fica preso naquilo ali. E tem uma frase de Aristóteles que é fantástica, que ele fala o seguinte: verdade conhecida, olha que bacana, verdade conhecida é verdade obedecida. O que isso quer dizer? Quando um professor que se apresentou muito mal e ficou apresentando mal a vida toda, ele pensa assim, se aquele primeiro porque ele nem vê, que nem acha que o aluno apresentou mal, porque o parâmetro de comparação é ele e os colegas, que muitas vezes vêm da mesma realidade. Sim. Agora, quando ele vê algo, ele pensa assim, eu não vou falar para ele, porque se eu falar para ele, chamar a atenção da apresentação dele na frente dos meus colegas, eu estou dando liberdade para os outros chamarem de mim depois. E eu não quero que ninguém fale de mim. Ainda tem isso. Olha o ego Dificilmente, aí, minha gente. dificilmente você vai ver alguém que apresenta mal em congresso isso tudo, algum pesquisador, algum doutor chegar para ele e falar, cara, tu apresenta muito mal, tu precisa fazer um curso de oratório. Porque quando ele fala, não vai Claro falar. que não. Claro Porque, que vê, não, até porque eles se protegem também. aí só que é o E é problema. exatamente isso. E aí entra o seu trabalho, Mari, que é fantástico. Permita aqui dizer que é fantástico, é levar o empreendedorismo para dentro do ambiente científico, porque hoje não tem aquela abundância de bolsas governamentais sobrando à torto e direito aí. Hoje você está tendo, a universidade está tendo que convencer a iniciativa privada de que vale a pena investir nos projetos da universidade. E muitas vezes a universidade não está indo convencer, está chamando o pesquisador para ir lá convencer. E Exatamente. aí? O que vai falar? Alguém mandou pergunta, alguma coisa, comentário? Você quer falar alguma coisa? Mandou. A Soraya perguntou o seguinte: nas apresentações acadêmicas, me parece que a prioridade é apresentar o conteúdo e não a pessoa criativa e espontânea. O que vocês acham? Olha que interessante. Imagina o seguinte: eu estou numa sala aqui, tá? Vamos pegar o exemplo da Soraya. Aí estou eu conversando com você numa sala, dando aula, ok. Chegou a Soraya. Aí eu olho para a Soraya e quero dizer a seguinte frase: Soraya, olha só, Soraya, que bom que você veio. As palavras, a semântica da palavra é de afeto, de carinho ou de repulsa? É Soraya, que de bom que você... afeto. De afeto, não é isso? Mas olha, um estudo muito famoso vai dizer que 55% do nosso impacto de comunicação é não verbal. Quer dizer, 93%, porque 55% é a linguagem corporal, 38% é o tom de voz, é a forma como a gente fala, e o impacto de comunicação do outro, na palavras, as palavras são só 7%. Então, segundo esse estudo, no discernimento da pessoa, o que menos importa é o que você fala, mas é como você fala e como seu corpo se apresenta. Então, olha só, Soraya chegou na sala, ela chegou atrasada. Aí eu olho para a Soraya e digo assim, nossa, Soraya, que bom que você veio. Quando eu digo para ela, de 0 a 10, qual é o grau que você dá de que realmente foi bom que ela veio? Nossa, Soraya, Pelo que que bom. você falou aí, chegou a nota 10. 10. Mesmo quem está aqui seguindo. 9. Gente, quem está aí, que nota que você dá? Nossa, Soraya, que bom que você veio. Mesmo que não seja 10, Sorrindo. seja 8, 7, mas vai ser acima de 5. Acho que todo mundo concorda que é 5 de cima, acima de 5. Se eu Sim. mudo agora, só a linguagem corporal, vou manter o mesmo tom. Olha, eu falei assim, nossa, Soraya, que bom que você veio. E agora eu vou falar, nossa, Soraya, que bom que você veio. O 9 já ficou meio assim, o 10 já desceu, porque eu mudei É. só a forma. Se eu mudo o tom junto agora, nossa, Soraya, que bom que você veio. Ixi, deboche puro, Então, nossa. mas olha que interessante, as palavras, a semântica das palavras é a mesma. O que eu mudei? A forma. Então, a forma é responsável por 93% do impacto. Então, quando a pessoa está olhando lá o pesquisador falando de dados, de valor, de investimento, quanto vai custar isso tudo, entre uma discordância, assim, entre a fala dele dizendo assim, não, senhores, vocês podem ter certeza que essa planilha aqui foi eu que calculei e realmente o risco é mínimo do projeto. O corpo, o tom de voz e as palavras todas estão dizendo, tenha confiança em mim.
Se ele Tem fala a a mesma confiança. coisa, se ele fala a mesma coisa, mas já muda o tom, já muda a linguagem corporal, pesquisadores, pessoal, você pode ter certeza que isso aqui tudo eu pesquisei, está tudo certo, vocês podem investir. Quer dizer, a fala diz confiança, mas o corpo e a voz diz que não. Então, numa discordância, para eu fechar essa parte, numa Sim, discordância entre a fala dizendo uma coisa, as palavras dizendo uma coisa, mas a linguagem não verbal dizendo outra, as pessoas tendem a confiar na linguagem, não, a linguagem corporal, tom de o voz, corpo. o corpo. Então, assim, não é que o corpo, que a linguagem corporal não importa, que a verbal não importa, mas elas têm que estar alinhadas. Então, num desalinhamento delas, quem ganha é o corpo e o tom de voz. Que interessante, né? Não é nem muito o que você diz, mas realmente é o que a gente fala, né? O como você fala as coisas. Então, isso, na verdade, não é só pela entonação, né? É a sua expressão facial que você coloca junto, é o que você falou ontem até no seu trabalho, né? Que eu pude participar, que eu pude assistir um pouquinho. E você falou a questão do. Eu vi que tinham pessoas com dificuldade de se expressar, né, no rosto, né? Tipo, sabe, de demonstrar alegria, de repente abrir os braços para falar alguma coisa, ou então de fechar um pouco mais a cara quando tem que ser mais sério. A pessoa é sempre o mesmo padrão, né? Tanto querendo exprimir alegria, quanto querendo, sei lá, falar um pouco mais sério, né? Ela não muda. E eu vi que tem pessoas preocupadas com isso, né? Sim, quem Porque. trabalha com... Perdão, pode falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, quem trabalha com consultoria de imagem, como aqui a Estilo lá está seguindo a gente aqui agora, tem um trabalho fantástico nessa área. Ela estava me Legal. dizendo, conversando com ela estava falando o seguinte: Leandro, você sabia que da comunicação não verbal, da linguagem do corpo, o grande impacto que tem do corpo no outro é o rosto? O rosto, a expressão do rosto ocupa um lugar de destaque no impacto não verbal que a gente causa no outro. Então, quando você fica estático num vídeo, não mexe muito a cabeça, não, sabe, não usa essa musculatura. Ontem você viu um aluno meu que é médico que ele estava colocando o seguinte: Leandro, para mim, antes eu quase não abria a boca, agora eu estou abrindo e colocando energia. E Mas eu mexo falando. aqui, ele era gago, hein? Eu mexo aqui, mas aqui em cima eu sinto que falta expressão. Então passei os exercícios para ele para trabalhar isso. Aí vai ter gente que vai dizer assim, eu já estou lendo a mente de alguns aqui, mas meu jeito é assim. Você vai dizer para mim que eu tenho que ficar rindo para todo mundo? Qual, Exatamente. qual é o exemplo que eu uso? A pessoa fala assim, eu vou ficar rindo para todo mundo agora? Ou eu tenho que ficar sério? Porque assim, engraçado, tem alunos, tem pessoas profissionais que assim, basta olhar e já está sorrindo. Sim, Tá? Mas assim, verdade. mas no ambiente profissional, às vezes, quando ele tem que dar uma ordem, tem que liderar, ele tem que ser mais sério, senão fica igual aquele pai ou mãe que chega assim: Pedrinho, eu já falei para você, não é para fazer mais isso. Não tem Eu vou... confiança nenhuma, cara, não gera respeito Vai, nenhum, né? não vai. E eu falo assim: a nossa comunicação, ela não é para a gente, é para o outro. Porque senão é só falar. Falar, eu falo para mim. Falar, eu falo para mim. Mas Eu falo comunicar. sozinha, eu falo para as paredes, olho para o espelho e falo para mim, né? Isso aí. Mas comunicar já entra um outro na jogada. Eu tenho que ver, porque tem uma coisinha, uma coisa bacana que eu falo assim, é a palavra preconceito, que ela sempre vai existir. Então, o que é o preconceito? É o pré-conceito, é antes do conceito. Então, querendo ou não, tudo de novo que a gente vê, a gente acessa aqui nossa base aqui da nosso cérebro e começa a pesquisar. Se é perigo, devo me preocupar ou devo atacar? O que eu tenho que fazer? Porque é um mecanismo de defesa. Então, quando a gente recebe algo, a gente fica pensando, o que eu vou fazer? Então, a gente tem que levar em conta que na cabeça da nossa audiência, da nossa banca, das pessoas no congresso, elas estão o quê? Tem preconceitos ali. Então, quando eu vou falar de um assunto e eu sorrio, a pessoa pode achar que eu estou de deboche. Mas não é deboche, eu estou nervoso. Mas eu sei que eu estou nervoso, mas quem está assistindo não sabe. Acho Tem que não sei gente que se... ri de nervoso, né? Sim, tinha um aluno ontem, que é um dentista, ele foi fazer um discurso aqui no Clube da Oratória e ele estava falando sobre como é que o coronavírus está exigindo da gente adaptabilidade, de mudança, e foi construindo. Quando chegou na hora, ele falou assim, porque o coronavírus está aí. Então, assim, a gente vai ter uma mudança. Aí eu deixei. Depois eu dei feedback para ele e falei, cara, como você falou, mas o coronavírus está aí, pode dar a entender que você está super bem e as pessoas estão, ok, tem gente morrendo, tem gente passando mal, mas você está sorrindo. Ei, se liga, por que você está sorrindo?
Ele falou, eu estava sorrindo de nervoso. Eu falei, eu sei que você sabe que é nervoso, mas quem está aqui na sua audiência não sabe. Então não adianta você, eu tenho plena certeza do meu projeto, do que eu estou apresentando. Se você chega lá, e eu vou falar para vocês de algumas posturas corporais, que é a cabeça baixa, não olhar nos olhos das pessoas, a sua banca. Isso é terrível. E é difícil, tá? É muito difícil, você sabe. Só pegando um gancho aí, dá continuidade, não esquece do ponto que você parou, não. Só pegando, é porque eu faço várias associações também, eu tenho certeza que um monte de gente está fazendo associação aí também. Teve uma banca uma vez, Leandro, que eu participei num concurso para o UFRJ lá de Xerém. E, mas isso também era muito comum nas apresentações científicas, né? E aí eu fui para a apresentação, só que assim, eu já estava calejada, porque eu já tinha passado por várias apresentações ao longo dos anos, né? Mas o que que eu percebi, ó, o Ney de novo, não falar nada, hein? Não Ah, me ela tá critica ouvindo, não, agora hein? você tá Tá? ouvindo. Eu tô me ouvindo agora com sua culpa. Depois que você terminar de falar, eu vou dar uma dica para vocês eliminarem esse né, e do discurso de Show. vocês, tá? O ruim é que Ótimo. essa audiência agora vai ficar de olho em você. Ah, então chega, então para. Tô brincando. Então, assim, na apresentação que a gente tem que fazer, né, para dar uma aula, a gente tinha que dar uma aula e tal. É engraçado que, assim, quando você tem um autoconhecimento e você tem uma certa segurança de você mesmo, sabe? Do que você é capaz de fazer, você conseguiu trabalhar sua timidez, que eu acho que muitas pessoas ficam tímidas na frente de outras, sabe? Para apresentar um projeto, tem medo. Quando eu comecei a apresentar, né, a fazer a minha defesa, aí tem 3 professores. Cada um agiu de uma forma diferente. A linguagem corporal de cada um deles foi completamente diferente. Um professor ficou assim, sabe, com o olho assim arregalado, muito interessado, e tudo que eu falava ele ficava assim, ele, caramba, o legal e tal, ele ia, sabe, ia junto comigo. Um segundo, ele ficou assim, só mexia a sobrancelha, ele só fazia isso aqui às vezes. Eu não sei nem se ele respirava. E a mulher, a terceira pessoa da banca, toda vez, isso eu reparei, mas é engraçado que é uma questão de segundos, né? Porque você tem que prestar atenção no conteúdo, mas ao mesmo tempo você tem que prestar atenção na pessoa ali que está te olhando, né? Na linguagem corporal dela. E ela ficava assim, toda vez que eu olhava nos olhos dela, aí ela ficava assim. Ela fazia assim mesmo, era mulher, né? Ela ficava assim. É. Ela fazia assim mesmo. E ela emitia som. Quando eu vi isso, se você não está bem preparado, o que você faz? Caraca, ferrou, eu tô falando merda. Ferrou, você é reprovada, já era. Chega, é melhor interromper minha apresentação, ferrou. Se você se deixa levar pela postura corporal de uma pessoa que está te assistindo, porque às vezes ela pode estar só te provocando para testar você. Mas Naquele tá, caso, mas e tá. tá, a gente testa os outros o tempo todo. Porque, Mari, Mas sabe o que... ali foi Pode de falar. propósito, com certeza. Então assim, eu estava muito bem preparado. O pessoal tá rindo aí porque sabe que é verdade que isso acontece, né? Então, assim, só que eu estava preparada. Então, quanto mais ela fazia isso, Leandro, quanto mais ela olhava minha cara e virava a cara, mais eu fixava nela. Aí mesmo que quando ela virava para mim, eu pegava ela no olho e aí eu fixava nela e continuava, tipo, eu mantinha a minha postura. Mas se alguém despreparado, a pessoa começa a gaguejar, ela se perde. Sim, sim. E assim, vamos lá. Eles fazem isso de propósito. Veja, não fazem para ferrar ninguém. É claro que tem alguns que têm esse espírito de porco, mas de um Tem. modo geral, o que acontece?
quem está numa banca, eles querem ver um colega de profissão ali. Você vai representar uma instituição, você vai ser o colega deles de profissão. Então, assim, vai muito do perfil da universidade. Por quem faz prova para magistratura, por exemplo, vai ser juiz, vai ser delegado. Você imagina um delegado que chega lá falando, olhando para baixo com a voz trêmula, ou uma mulher com uma vozinha de criança bem infantilizada sendo delegada? Não vai imprimir respeito, vai sofrer muito. Então, nessa prova oral, você vê, eles passam por uma bateria de exames, de técnicos, de prova e tudo. Quando chega na prova oral, ninguém duvida da capacidade da pessoa. Tem 10 mil candidatos para uma vaga. Você passou. Ninguém tem dúvida que você sabe. Eles perguntam muito, e são às vezes assim, é para sentir se você aguenta o baque do dia a dia da profissão. E também, numa pesquisa, no isso tudo, às vezes eu falo assim, seus dados estão corretos. E alguém está lá, mas de onde você tirou isso? Não é que ele duvida de você em si, mas ele quer sentir se você tem firmeza naquilo. Porque se ele aceitar aquela informação, ele vai ter que vender para o diretor. E ele não vai botar a carreira dele em risco por sua causa. Claro. E nesse cenário, as mulheres têm um desafio maior, têm um desafio extra. Veja, aqui não vou dizer o mundo perfeito politicamente, porque não existe. As mulheres têm que tomar um cuidado, porque não só no ambiente acadêmico, mas no ambiente profissional também, nós homens temos a tendência de separar as coisas profissional e afetiva. Então é muito profissional e afetivo, de modo geral, tá? Bem de modo geral. Então a gente olha alguém e avalia, tecnicamente. A mulher é um pouco mais complicado. Então assim, quando é um homem apresentando e ela gosta do cara, ela sentiu, gostou, não estou falando gostar sexualmente não, mas foi bom ali para ela tudo, ela é um ponto favorável. Agora, quando é uma outra mulher, geralmente dói. O que essa aí pensa que é? Se acha que é mais bonita do que ela, que o pessoal vai dar mais ideia para isso. Acontece, gente. Então, tem técnicas para você saber lidar com isso, absorver o impacto, mas como você está numa posição de ser avaliado, eu geralmente não indico você bater de frente. Então, tem técnicas para você conseguir, assim, ser humilde, mas sem baixar as calças. Já viu quando você baixa, que você parece seu cofrinho? Então, tem como fazer isso. Tem como você... É o jogo de cintura, né? Você tem que ir contornando aquela situação ali da melhor forma. Não dá para você bater de frente. E isso é complicado. Uma dica muito bacana para quem vai apresentar num congresso, vai fazer uma apresentação numa banca ou algo assim, eu falo que é a postura mais difícil que tem dentro do curso de oratória. E as pessoas ficam assim, mas é fazer pirueta, é uma coisa... Não é nada de extraordinário. É você ficar na frente como se fosse um soldadinho de chumbo. Com os braços soltos na lateral, as pernas esticadas, sem ficar balançando ou quebrando, não é para quebrar quadril, não é para balançar o corpo. É claro, você não vai ficar estático o tempo todo. Se a sua apresentação é 2 minutos, não tem necessidade de você se mexer tanto. Porque lembra que 55% do impacto é o corpo, 38% tom de voz e 7% as palavras? Então, você vai mexer os braços se eles tiverem o quê? Consonância, alinhados com o que você está falando. Se não tiver, guarda os braços, porque você quer a atenção toda na sua boca, no que você está falando. Agora, se a sua apresentação for longa, de vez em quando anda, vai para um lado, para lá, porque o que eu vejo, a pessoa vai para um lado, anda, bateu lá e volta. Vai, bateu e fica igual aqueles pagodeiros dos anos 80, já viu? Que vai para um cantinho, bate e volta, isso não é legal. Fica andando. Vai, que molejo, né? Vai para lá. Mas assim, terminou a apresentação, gente, é a hora, ou a sua apresentação, sua pesquisa para uma empresa, é a hora de você passar a seguinte mensagem: eu sei do que eu falei, eu assino embaixo do que eu falei e estou aberto para ouvir a opinião de vocês. Então, nesse momento de ouvir a banca, ouvir os outros, é você ficar, eu falo que é igual uma árvore, igual um soldadinho de chumbo. Você abre os braços, alinha a coluna, como se estivesse esperando alguém chegar. Porque a gente, quando se abre, é uma linguagem do corpo, a gente, quando se abre, está dizendo, lembra do polícia e ladrão da antigamente? É mãos ao alto. Por que mãos ao alto? Para ver se você não está com alguma coisa na mão, um punhal, uma arma, isso tudo. Então, quando você está com os braços baixos, você está desarmado, você não está armado. Então, você passa uma ideia para as pessoas de que eu estou de peito aberto. A gente não fala assim, eu estou de peito aberto. Quem está de peito aberto está seguro. E o que a gente faz quando alguém olha torto para a gente, ou fica fazendo assim para a gente? Aí começa a fechar o braço, bota a cabeça para baixo. E se a pessoa achou
que você está murchando ou está sendo subjugada, e se ela tiver essa intenção, aí que ela pega e vai. Então, gente, dica, hein? Ela te massacra mesmo. Tá com medo, eu sei que você tá. Aí tem gente que vai falar assim para mim: ah, Leandro, mas minhas pernas tremem e tal. Tá, mas a vida é só você que percebe, que os outros não. E com o tempo, daqui a pouco passa uns 10, 15 segundos, olha que bacana, tende a te acalmar. Por que tende a te acalmar? Como você está numa situação de estresse, o seu nível de adrenalina sobe muito rápido, porque você tem que atacar ou fugir. Como você não tem para onde atacar nem para onde fugir, você fica mais tempo com aquela adrenalina circulando. E quando você para o corpo e concentra na respiração, o seu nível de adrenalina vai baixando, vai voltando ao normal. Daqui a 40 segundos, 50, você já está melhor. É claro que se a pressão emocional for muito grande, isso não vai ser suficiente. Mas isso já é uma mão na roda para muita gente. Com certeza, eu acho que é aprender também a controlar e a você se observar, né? Você tá vendo que você tá numa situação de estresse, que foi o que você falou, tá ficando estressado, tá começando a ficar vermelho ali e nervoso. Respira Respira. fundo que ninguém vai ver que você tá respirando fundo. Ninguém te conhece, não sabe como é que você é. E as pessoas falam em respirar, as pessoas têm uma dificuldade tremenda de dar pausas, de respirar durante a fala. Da pausa, que era isso que eu queria que você falasse também. A pausa é muito. É claro que numa mídia como essa, como o Instagram, a gente fala mais acelerado, porque as pessoas. Foi o que eu estava falando com os alunos que estão treinando para fazer lives. Inclusive, eu estou com aquela mentoria de empreendedor digital, que é para ensinar os empreendedores, as pessoas que querem fazer vídeo, como monta o roteiro de início, meio e fim, como é que usa técnica de linguagem corporal. Está lá na minha bio, vocês podem ter acesso. E aí o que acontece? É importante, mesmo numa mídia dessa tão agitada, que em alguns momentos, principalmente nos momentos críticos, que você quer botar a pessoa para parar para pensar, você tem que dar uma pausa um pouquinho mais longa. Porque a gente corre mais nas mídias, porque, por exemplo, você está com o celular. Quem está aqui deve estar assistindo no sofá, está em casa, está deitado na cama, então Tá relaxado. tem a televisão ligada, tem a mulher que chama, tem o filho que chora, tem não sei, então tem muito ponto de atenção. Diferente se você tivesse num auditório. Então demanda mais isso. Mas é importante dar as pausas. Porque, primeiro, a pausa vai te ajudar, vai ajudar você a dar tempo para quem está te ouvindo, analisar o seu discurso e ir caminhando contigo. Porque, apesar de ser eu que falo aqui agora, mas tem vários discursos acontecendo na cabeça de quem está me ouvindo. Porque enquanto eu estou falando, a pessoa que está me ouvindo está assim, concordo, não concordo, faz sentido, não faz sentido. Então, tem um discurso acontecendo aí, e eu preciso dar um tempo para a pessoa. Gente, está fazendo sentido para vocês isso aí que eu estou falando? Se tiver, vocês botam aí um joinha aí que eu estou... Fala e aí, aí pessoal. eu preciso dar essas pausas para a pessoa acompanhar. Porque senão, olha que exemplo bacana. Se eu sou aquele líder, chego para minha equipe, ambiente empresarial, estou no meu líder, eu sou um líder, chego na minha equipe, a pessoa está acompanhando aí. Chego para minha equipe e quero dar uma chamada de atenção. Aí eu pego, vou falar sem pausas. Gente, olha, eu não aguento mais vocês aqui todo o tempo, porque vocês estão chegando atrasados direto e o meu chefe não para de me chamar a atenção. Nós somos uma equipe ou não somos? Eu estou lutando sozinho aqui por vocês, porque se for, vocês me falam. Então você imagina um chefe, um gestor, uma palestra, uma apresentação acadêmica da pessoa aí nesse o tempo inteiro. E você vai ficar até assim, né? Tipo, Não, a reação vai ser, vai! não. Além disso, o problema é que chega uma hora que basta um momento de desatenção de quem está ouvindo que você já perdeu o fio da meada. Sem contar que causa um mal-estar, é meio que aquela coisa igual quando a gente era pequeno. Tem mãe que fica assim, eu já falei pra você que eu não quero você fazer. Aí quando sai, alguém fala assim, nossa, sua mãe tá brava. Aí, mamãe é maluca, mamãe fica falando, reclamando e tal. Porque quando, viu aquela coisa? Quando a raiva vem, você perde a razão. Agora, Sim. olha esse gestor chegando para a equipe dele, usando essas ênfases, mas colocando pausa em algum momento agora, vê se fica diferente. Gente, eu chamei vocês aqui porque tem um problema sério acontecendo. Eu não aguento mais todo dia vocês chegando atrasados. E se eu tiver de reportar isso para o meu chefe, eu preciso saber. Nós somos uma equipe ou eu estou lutando sozinho aqui? Porque se for, vocês falam de uma vez. Não é diferente o impacto? Muita coisa. Porque quando eu falo e dando algumas pausas com ênfase, quem está aqui
lembra que eu falei que o discurso acontece na minha cabeça? Aí quem está aqui, essa semana eu cheguei todo dia atrasado. Realmente, eu estou deixando... E é Então, verdade. não é, o exemplo mais simples, não é quando a mãe chega pra gente e fala assim, Joãozinho, por exemplo, Mari, eu já falei pra você que eu não quero você metida com aquela galera na rua. Aí dá um tempo, ó. E mantém contato ocular contigo. Você não Aí eu fico entendeu? assim, realmente eu tô andando. Dá tempo da Mari. Aí quando você sair, alguém falar Eu assim, me senti Mari, culpada. vai falar, mas é isso. É isso. Então você Entendi. consegue levar. Sem contar que outra coisa bacana da pausa, que quando eu pauso, quando eu respiro, eu deixo de usar os famosos, né, tá aí, então, tipo, que Você prejudicam muito pode, o então, discurso. pegar a pausa para substituir esses vícios, porque são muito vícios de linguagem que a gente tem. Foi o que eu te falei ontem. Eu falei, Leandro, eu não percebo. Tem coisas que eu falo, tipo, passa batida, eu não percebi. Não, e aí é que entra a coisa do mindfulness na oratória que eu coloquei. Porque todas as técnicas que eu Legal. ensino estão baseadas no quê? Num estado de presença, que é aumentar o seu estado de presença. Eu falo para os alunos, gente, as técnicas pelas técnicas não são nada. As técnicas estão a serviço de algo maior, que é dar mais lustre, mais visibilidade para a sua essência. Então, a pessoa que busca técnica pela técnica fica uma coisa vazia. Já viu aquelas pessoas que até falam bem, mas você fica assim, falta gente, falta paixão Falta, no que ele fala? falta alguma coisa ali. Tem alguma coisa, falta a alma dele ali. Então, qual que é o desafio que eu trabalho dentro da Oratio? É trazer essa alma para fora, essa personalidade, esse carisma, que é o que cativa. E dentro do ambiente acadêmico você vê, por exemplo, aula de cálculo 1. Cálculo 1 é sempre cálculo 1. Mas por que, que o pessoal quer o João e não quer o Pedro e o Tiago de professor? Aí uns vão dizer assim, porque ele tem carisma. Eu falo assim, gente, ele consegue pegar aquilo que é ordinário, e aqui é o termo do direito, da ordem do dia, que é comum, que é cálculo 1, e imprimir a digital dele. Quer dizer, só o João ensina cálculo 1 do jeito do João. E é um jeito Sim, conectado com alguém. Então, como apresentar os meus projetos, a minha vivência acadêmica, os meus sonhos, os meus projetos, de uma maneira única, que cative? É trazendo a minha essência para fora. Então as pausas entram desse fantástico. conjunto. As pausas entram nesse conjunto como uma ferramenta para me ajudar, o que é me perceber. Porque vício de linguagem, gente, e todos os outros problemas com relação à comunicação, você só tira se você perceber o que está saindo da sua boca. Se você não ouvir, por que o né vem você, às vezes sai e pergunta assim, poxa, mas eu falei? Eu falei, mas se você falou, estava lá na frente, você que falou, você não ouviu e o discurso era seu, onde é que você estava? Aham. Você engata assim, porque às vezes a pessoa engata e vem um monte de pensamento, tá tudo aqui, vai. Aí você sai largando conteúdo. Então, eu falo para os alunos o seguinte, gente, vocês não precisam jogar todo o conteúdo, porque isso é uma falta de respeito com quem está ouvindo. Porque assim, não dizem que a palavra alimenta? A palavra alimenta realmente. Tem pessoas que às vezes você encontra, essa pessoa falou teu dia está péssimo, essa pessoa falou 5 segundos com você, 10 segundos, aquela frase que ela falou, por exemplo, às vezes falou assim, Mari, vai ficar tudo bem. Aquilo que ela falou parece que, sabe, revigorou a tua alma, Parece que foi tudo. e você ficar bem. Quer dizer, aquela frase, daquele tom, daquele jeito, com aquela linguagem corporal, encheu a tua alma de esperança e te trouxe paz. Quer dizer, a palavra alimenta. Assim como tem pessoas que vêm, falam uma palavra, uma coisinha assim para você, aquilo te detona, te deixa mal o dia inteiro. Então a palavra pode ser um alimento salutar, saudável, como também um veneno. E desse conceito de Verdade. palavra, olha que exemplo legal. Quando eu tenho assim, imagina, eu tenho muito conteúdo. Aí eu chego, convidei as pessoas para jantarem na minha casa. Convidei você para jantar e amigos para ir lá. Aí vem aqui Aham. na minha casa, aí eu pego, boto lá a comida, tudo, os talheres, quer dizer, a comida representando todo o conteúdo, todo o capricho que eu tive em preparar o conteúdo. Eu deixei a carne lá 3 dias marinando não sei aonde, eu botei ervas, especiarias, eu botei, sabe, aquelas assim, aquelas ervas finas que a pessoa tem que comer, Sim, degustar para perceber. Aí quando você senta para comer, aí eu começo, come Mari, come, isso aí, come. Quando você começa assim, quando você para, aí eu te pergunto, e aí Mari, o que você achou? Gostou da comida que eu levei uma semana preparando, escolhendo especiarias para você?
Qual vai ser a sua resposta provável? Se você sendo sincera comigo. Se você me pressionar muito, eu vou ficar pensando assim, gente, mas você nem me deu tempo. Então, uns vão virar e vão dizer assim, cara, entre essa comida que você levou uma semana para fazer e um PF, eu não vi diferença nenhuma, porque eu não consegui sentir o sabor. Então, quando a gente tem um conteúdo muito bacana, seja numa pesquisa científica, numa palestra, num congresso, a gente também tem que ter o cuidado de, eu falo para alguém, eu não falo para mim. Então, se eu olho para a audiência, que é um termo do marketing digital, olho para as pessoas, eu penso, o que que essas pessoas suportam comer agora de tudo que eu tenho? Porque é igual uma entrevista, gente. Interessante. Porque é igual uma entrevista, gente. O entrevistador já viu o seu currículo, já sabe o que você fez de graduação, de estudo. Ele não quer ver a sua formação, ele quer ver como é que você se apresenta, como é que você coloca. E se ele gostar e tiver necessidade de mais, ele vai te convidar e vai aumentar o seu tempo. Então, o que é a entrevista? O que é o currículo? É um tira-gosto, é uma piscadinha de olho para a pessoa te chamar para uma coisa mais profunda. Então, se eu vou primeiro num lugar palestrar para ela a primeira vez, eu não preciso distribuir muito conteúdo, mas eu olho para aquela galera e penso assim, o que, que eu posso oferecer que eu vá dar tempo para eles? A mastigar. Sim, e aí eles vão me chamar, que eles vão gostar tanto. Sabe aquele, já sentiu aquela coisa de você comer um doce muito bom, mas só tinha um pouquinho? Aí você Sim. fica, eu quero mais. Aí vão te chamar para você palestrar, para você fazer outra coisa. Só que o que a gente faz? A gente chega e despeja conteúdo. Aí quando Quer falar termina, tudo. quer falar tudo. Aí alguém que está do lado fala assim, cara, você entendeu o que aquele cara falou? Não entendi nada. E, e outro que não Eu falou. já, eu já participei de uma reunião, foi até esses dias também, que a pessoa que estava falando, mas falou tanto, ela não conseguia parar, porque na cabeça dela, ela tinha tanto conteúdo, exatamente isso que você está falando, que ela queria despejar tudo. Mas aí eu acho também que esbarra um pouco em o que você fala também, da questão da ansiedade, da questão de ter que alimentar o ego para depois falar assim, fui eu que falei tudo, tá vendo? E a pessoa, eu acho que é muito disso também, Leandro, falando muito sério, Sim, eu sim. acho que é muito disso, porque a pessoa quer despejar tudo e falar, fui eu que falei tudo. Cara, mas você não deixou as pessoas nem pensarem, sabe? A gente não tá nem... E tem uma questão mais profunda aí. Por exemplo, no curso de oratória, na primeira aula, eu trabalho muito essa questão emocional e por que vem isso, da onde vem isso, tal. Possíveis soluções, causas para isso. E às vezes, olha que coisa, às vezes a gente fala demais, não é porque também tem esse lance da soberba, eu quero mostrar que eu sei, mas às vezes eu falo demais como se eu dissesse, gente, pelo amor de Deus, diz para mim que eu sou bom, que eu tenho conteúdo, que eu sou capaz, é meio que eu buscando a validação de alguém. Eu estou tão desesperado, e às vezes esse né acontece isso. Às vezes a pessoa está falando assim, tem esse projeto aqui que é muito importante, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? A grande questão é motivação. No meio da minha apresentação, da minha palestra, da minha reunião, eu fico perguntando para as pessoas, gente, vocês estão com alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram perguntar? Às vezes ninguém responde, ninguém pergunta nada, mas essa minha pergunta insistente é porque realmente eu estou percebendo que as pessoas, ou achando que as pessoas podem não estar entendendo, e eu estou ali na postura servidora, olha o líder servidor aí, ou eu estou perguntando como se fosse assim, gente, pelo amor de Deus, diz para mim alguma pergunta para eu saber se eu não estou falando besteira, porque eu acho que vocês não estão gostando de nada. Então, quer dizer, eu estou delegando para o outro ele validar o que eu estou falando, porque na verdade eu não estou ouvindo e não tenho discernimento se o que eu estou falando é bom. Percebeu? Então, às vezes eu fico Caramba, perguntando. incrível. Às vezes eu fico perguntando, gente, alguém tem alguma dúvida? Mas não é porque eu quero sanar a dúvida. É tipo assim, gente, a tecla SAP é, gente, pelo amor de Deus, diz que eu estou no caminho certo. Que eu estou falando certo, que eu estou tudo certo, porque esse silêncio de vocês está me matando, porque eu estou achando que não estou agradando e eu mesmo não sei nem o que eu falei aqui até agora. Mas como é que você consegue diferenciar, por exemplo, de uma pessoa, você está assistindo uma pessoa falar? Você consegue perceber quando a pessoa. Dá para perceber, na verdade, né? Quando a pessoa está buscando a primeira situação ou a segunda? São um conjunto de sinais. Uma coisa que eu procuro assim, tirar essa crença limitante que as pessoas têm, essa coisa estagnada, que é aquela coisa do engessamento.
A gente tem vários livros de linguagem corporal que são fantásticos, são ótimos, ajudam muito. Só que o problema é quando a pessoa se engessa. Aí ela pensa assim, li um livro de linguagem corporal. Se a pessoa está com o braço cruzado, a pessoa está fechada para o meu discurso. Você engessa isso na cabeça. Aí quando você está fazendo um discurso e tem alguém com o braço cruzado, você já fica, fulano não está gostando, fulano não sei o quê. Não está gostando. Não, às E vezes... aí o que eu falo para os alunos para quebrar isso? Eu falo assim, gente, lembra da tia Cotinha, lá na quarta, quinta série, português, que a gente ia estudar classe gramatical, a classificação morfológica? Quem lembra aí de classificação morfológica? E quando eu vou dar aula no PMI, gerenciamento de projeto, é ótimo, eu falo assim, fiz engenheiros, que mas nem lembro o que é isso. E aí eu coloco lá. Gente, por exemplo, quando a tia Cotinha colocava ali, lembra? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, interjeição, conjunção, artigo. Aí colocava assim, cobra. Qual é a classificação morfológica da palavra cobra? Aí era quase um coro, todo mundo dizendo, cobra é substantivo. Dá nome às coisas, substantivo. Mas se eu falo assim, a Mariana cobra todo mundo do horário da reunião. O que virou cobra? Aí virou verbo. Um verbo. Fulana é uma cobra. Aí virou um adjetivo. Virou adjetivo. A cobra é um animal peçonhento. Então, eu faço um paralelo bem bacana com o português, dizendo o seguinte, gente, assim como as palavras, para definir a classificação, agradeço à professora Augusta quando eu fui à época de concurso público. Quando eu vou olhar a classificação morfológica das palavras, quando eu olho para uma palavra, eu não basta só olhar para ela, eu tenho que ver a palavra dentro de um contexto. Então, quando eu estiver palestrando, aí é o primeiro módulo do meu curso de oratória, que é essa administração emocional. Eu tenho que começar a pensar assim, por exemplo, fulano fechou o braço. Cara, fechou o braço, o primeiro impacto, lembra lá do primeiro impacto da parte lá da nossa base, cérebro reptiliano que falava, o tronco cefálico vai dizer o seguinte, o cara não está gostando, E você, opa, eu não posso ser o Joãozinho que vê a palavra cobra e já bota que é substantivo, pode ser adjetivo, pode ser verbo. Aí eu começo, aí vem o mindfulness, a visão ampla. Peraí, o fulano está embaixo do ar-condicionado. Ele já perguntou 2 vezes, os outros estão em silêncio. Não pode ser, essa cobra aqui não é substantivo, deve ser verbo, deve ser adjetivo. Então você começa a ampliar a sua visão. Porque é isso, o que eu estou te dizendo é, você vai olhar uma pessoa, não é porque ela fez isso, fez aquilo, que é aquilo. Mas no discurso você vai tendo a frase, depois o parágrafo, quanto mais ela falar, você mais vai vê-la. Então você vê a frase, depois você vê o parágrafo, depois você vê o texto como um todo, e aí fica mais fácil você ter um discernimento. Sócrates dizia o seguinte, fale para que eu te veja. Olha que coisa. Fale para que eu te veja. Gente, sensacional. Olha só, fale para que eu te veja. Porque quando você fala... Gente, um exemplo aqui, quem está aqui na época de adolescentes, que estão solteiros ainda, a gente vai na noite e você acha uma mulher linda, fala, nossa, que mulher linda, que não sei o que, deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser não sei o que. E quando você chega perto dela e ela abre a boca, tem umas que abrem a boca e você fica, putz, não era nada daquilo que eu estava pensando, que ideias, não sei, mulheres e homens também. Então assim, você só viu a pessoa quando ela abriu a boca e falou. Então quando a gente fala, quando a gente fala, a gente se revela para o outro, a gente fica nu na frente do outro. Por isso que é tão difícil falar em público para muita gente. Porque também bate essa questão de, será que eu gosto do que está aqui dentro? Eu vou tornar isso exposto? Os outros vão aceitar? Vão acolher? Como é que vai ser isso? E olha só, e essa questão de discernir, que a gente trabalha no primeiro módulo, essa parte da motivação é tão importante, porque às vezes acontece assim. Um profissional é chamado, por exemplo, lá um pesquisador seu, alguém chega e fala assim, fulano, você foi designado, vai ter, sei lá, um bambambam vai vir aqui, você vai apresentar como é que estão os projetos, a pesquisa e tal, mas veja, você vai continuar fazendo a sua pesquisa e em paralelo você vai ter que montar esse reporte para ele, essa apresentação. Precisar de hora extra, de dinheiro, seja o que for, está tudo liberado, mas preciso que você faça isso. Você vai ganhar uma promoção, você vai ter um bônus, tudo. Aí a pessoa vai e começa a se dedicar. Fica sábado, fica domingo, às vezes fica feriado, fica depois do horário e tá lá. Quando chega o dia da apresentação para esse grande diretor, gerente e tal, ele vai lá, apresenta, quando termina a apresentação,
Quem o convidou vira para a plateia lá e pergunta, vocês têm algum questionamento, como é que tá tudo ok? Aí o pessoal olha e fala, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí o chefe vira para essa pessoa e fala, não, tá tudo ótimo, você pode se retirar, tua promoção, teu bônus tá tudo ok, pode sair. E você sai. Aí quando alguém encontra essa pessoa, vê se isso não acontece com a gente, encontra essa pessoa no corredor, fala assim, e aí fulano, como é que foi sua apresentação, que você estava dedicando energia e tal? Foi boa. Foi boa. Mas como assim foi boa? Você não aprovaram o projeto lá, não gostaram? Não, gostaram muito, falaram que tá tudo ok. Tá, mas você não gostou? Como é que é isso? Como assim você não gostou? Ah, não foi muito bem, não. Mas, cara, o que aconteceu? Sua promoção não veio? Você não ganhou o bônus? Não, meu chefe falou que ia me dar o bônus, tudo. Cara, o que é que você não gostou? Se o objetivo era esse. Aí você vai se surpreender com alguém virando falando assim, mas sabe o que foi? É porque assim, poxa, fiquei depois do horário, vim sábado, vim domingo, ele só falou que tava tudo ok, deu bônus. Nem para lhe falar, cara, vi teu esforço, cara. Olha, foi ótimo, parabéns. Aí você pode estar do outro lado dizendo assim, ah, e tá querendo palminha e aprovação. E quem não quer, gente? Quem não quer, gente? Ainda mais quando a gente está num papel profissional novo, quando a gente está fazendo algo novo, uma profissão nova, uma carreira nova, um cargo novo, o que a gente mais quer no começo é alguém que bata nas costas da gente e diga assim, você está no caminho certo, você não está sozinho. Você não tá sozinho. Caraca, Leandro, quase 8 horas, vai bater 1 hora de live, daqui a pouco a gente é Desculpa, derrubada. falei muito Nada que aqui. isso, agora que eu, olha só, eu tava prestando tanta atenção no que você tava falando, que agora que eu baixei o olho, tá aqui, 19h56, vai daqui a 4 minutos vai cair. Que o Instagram derruba mesmo. Mas, caraca, que interessante isso daí, é verdade, hein? É bem interessante. Bom, quem está É aí, verdade. como uma despedida, né? Quem quiser, eu vou ter agora, vai acabar amanhã, tem Mentoria Empreendedor Digital. O que é isso? É uma mentoria focada em atender um grupo pequeno de 10 pessoas que querem se lançar digitalmente com relação a vídeo. Leandro, eu tenho um negócio, tenho uma pesquisa, tenho um projeto, eu vejo que eu quero ir para consultoria, por exemplo, e tem que começar a dar as caras no Instagram, mas eu não sei como eu faço um roteiro de uma live, como eu faço um roteiro de um videozinho para gravar no Instagram, não tenho dinheiro para comprar muitos equipamentos para colocar ali, para gravar isso tudo, preciso de suporte. Então, lá no meu perfil tem um link da semana da Mentoria Empreendedor Digital. É um pacote de 7 lives onde eu trabalhei profundamente vários pontos desses que eu coloquei aqui. Você vai ter acesso já imediato. Tem a garantia de 7 dias, se você não quiser, depois você é devolvido o dinheiro. Quem ficar, você vai ter 4 aulas privadas no grupinho pequeno de 10 pessoas para te ajudar a enxergar o seu mercado, para criar o roteiro do vídeo, as lives, isso tudo, e ainda com um profissional de marketing digital para te ajudar. Como é que eu uso programas gratuitos, o que eu posso fazer com o que eu tenho sem investir muito, Legal. mas começar para ontem. Chega de É nessa. para ontem, chega de lerdeza, vamos aproveitar a quarentena. É isso aí, Leandro, excelente, muito obrigada. Nossa, acho que a gente poderia transformar aqui, poderia conversar mais 2 horas, fácil, fácil, porque esse assunto, ele é demais, assim, eu gosto muito de comunicação, né? Então, né, Leandro? Não, eu não sei, estou te conhecendo agora, então eu não sabia disso. Você me conhece, para com isso. Tô Mas brincando aqui com adorei você. estar aqui com você. Se fique à Obrigada. vontade. Se quiser trabalhar outros temas de oratória, alguma outra live futuramente, agradeço o convite, fico à disposição, tá? Quem sabe a gente Show, colocar uma só muito. sobre o medo, não sei. O que vocês quiserem, Ah, tá bom? ótimo, ótimo, ótimo. A gente continua conversando. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Pessoal, amanhã também tem outra live que eu vou fazer aqui pelo Cientista Empreendedor. E vocês fiquem atentos, porque eu vou fazer um resumão de todos os assuntos que eu venho abordando, dando passo a passo para vocês criarem projeto de negócios a partir do projeto científico. E vocês também fiquem atentos, porque eu vou abrir mentoria na semana que vem, então vocês não podem perder, tá bom? Ah, Leandro, vai. Rapidinho, olha só. Amanhã, 10 horas, eu tenho uma live com uma convidada muito especial para falar sobre imagem pessoal, a consultoria de imagem aliada à oratória. Vai ser às 10 da manhã do meu canal, vou colocar o post lá daqui a pouco. legal, bacana. É, consultoria de 10 imagem e horas? oratória. 10 horas da manhã, fica 24 horas 10. disponível. Mas quem tiver Sim, ao vivo vai ter resposta lá. eu acho Consultoria que eu de consigo imagem e assistir. oratória. Pô, Tá muito sensacional, bom. hein? Vai ser Gostei. Tá bom. muito bom.
Muito bom. Vou lá te prestigiar. Vou assistir amanhã às 10 horas. Leandro, muito obrigada de novo, tá? Eu te agradeço. Pessoal, Beijo. boa noite. Muito obrigada. Até amanhã. Eu espero vocês aqui. Tchau. Tchau, Leandro. Tchau. Meu A Mai Deus, tá eu suando, hein? tô suando. Meu Deus, encerra antes.